E vem conferir a crítica do anime Com Você Nosso Amor Vai Superar. E eu acabei de assistir o anime Com Você Nosso Amor Vai Superar, o Kimito Koichi. Anime esse que chama muito minha atenção pela sua premissa diferente da habitual. Para quem não sabe sobre o que é Kimito Koichi, ou Nosso Amor Vai Superar, é um anime sobre um mundo onde existem homens-feras. O que são homens-feras? São meio que humanoides entre humanos e animais, cachorro, gato, feras. E eles acabam vivendo dentro desse mundo, num lugar isolado. Mas um dia eles resolvem expandir isso e um homem-fera acaba tendo que ir estudar numa escola de humanos considerados do padrão. A partir daí, uma menina acaba conhecendo essa mistura de cachorro com um homem e eles acabam vivendo a sua amizade e romance nessa escola. Não é mentira falar que é romance, porque desde o primeiro episódio eles deixam claro a relação dos dois. E bom, esse anime, ele tinha. O que chamou a atenção foi a primeira premissa diferente, de ter um homem-fera, de ter um humano, como ia funcionar a relação deles. E o outro fator que chamou minha atenção é o potencial de discussão que esse anime tem. E que ele apresentou muito bem nos seus 2 primeiros episódios. Mas que, infelizmente, não foi um anime que funcionou pra mim. E esse anime não funcionou pra mim porque eu acho que eles não sabem trabalhar o potencial que eles têm em mão. Sem contar que existe um desenvolvimento de um casal que não funciona muito bem. E isso acabou me tirando da ligação que eu poderia ter com a obra. Mas vamos começar devagar. Quando o anime acaba mencionando que os Homem-Feras foram criadas por causa dos humanos, por culpa deles que surgiu aquele Homem-Feras, o que você pensa? Olha, o anime tem um potencial gigantesco de discutir abuso dos animais em testes. Afinal, isso é uma discussão completamente atual. Muitas das marcas, principalmente de produtos de beleza, colocam assim quando vão vender o produto. Esse produto não foi testado em animais. Então isso prova como é algo recente, é algo atual, é o que acontece. Animais ainda são usados muito para teste. Então, isso já é uma discussão muito interessante. Como foi o surgimento deles. Mas o anime não discute isso. Ele fala que os humanos fizeram isso, mas não é esse o foco do anime. Eles nem tentam falar sobre isso. Outra discussão que é visível aqui seria a parte do racismo. Afinal, os Homem-Feras não fizeram nada de errado, não atacaram ninguém, mas eles têm que ficar num muro isolado da sociedade. Olha, o que é isso se não é uma segregação? O que é isso se não é aquela parte de falar que as pessoas são livres para ser o que quiser, elas não podem ir aonde não for definido por você? Isso é algo horrível, porque é uma coisa que realmente fala sobre o racismo que a sociedade coloca em cima deles, é a falsa liberdade que dão para eles. Olha, vocês são livres para ter sua política, sua comida, vocês não vão ser julgados por quem vocês são, nesse pequeno território de vocês, de todo o Japão que existe. Olha que discussão interessante, olha que coisa boa para se discutir. O anime não discute sobre isso. O anime apresenta o conceito, apresenta a barreira, mostra onde eles ficam, mas não mostra muito bem a parte dos Homem-Feras. Você consegue pegar de relance, pegar algumas ideias que eles colocam ali, mas eles não vão a fundo para poder discutir isso. Então é outro assunto que eles não discutem. Outra coisa que eles também poderiam discutir é como também mostra como os Homem-Feras também têm preconceito com os humanos. Quando a protagonista, a Mira, chega dentro do universo deles, você pode perceber que tem muito Homem-Feras que não gostam dela só porque ela é uma humana. Também é um preconceito da parte deles, que também dá para ser explorado. O anime não explora nada disso. No final do anime, um ponto ou outro, eles usam como desculpa para poder falar um pouco mais sobre o assunto. Mas eles não acabam entrando fundo nisso. Então o anime ele tem tantos caminhos que ele pode ir, que podem trazer discussões atuais, interessantes, relevantes, que falem sobre a sociedade, que usem os homens-feras como metáfora para poder falar sobre tantos assuntos. O anime tem potencial, mas ele não fala sobre nada disso. Só que se o anime tem todo esse potencial, ele não fala nada sobre nada disso, porque quando é pra falar sobre preconceito, mais vai pra um lado de bullying do que preconceito, quando você faz isso, você imagina o quê? Que o anime ele tem uma confiança que o caminho que ele está indo vai ser o ideal. E eu não concordo. Eu não concordo porque o caminho que eles foram é o caminho do romance. O Homem-Fera principal
junto com a principal menina do anime, vão ter um relacionamento. E eu não gosto de nada desse relacionamento. E não é por causa que ele é por vários motivos. O primeiro é que eu acho que gera um certo vale da estranheza. O que é o vale da estranheza, para quem não sabe? É uma gíria muito usada principalmente no cinema, quando você vê algo que parece real, mas não é completamente real, a ponto do seu cérebro não conseguir raciocinar se aquilo é certo ou não. A partir daí ele te tira da obra. Quando eu assisto o anime, ele passa muito essa impressão para mim de: será que eu tô vendo realmente é interessante? Primeiro porque a relação deles é muito estranha. A forma como eles se apaixonam é muito estranha, não faz sentido eles se apaixonarem dessa forma. Tá bom que isso dá pra você aceitar, porque a maioria dos animes de romance também são romances que vêm do nada. Mas o grande problema é que como eles se relacionam, como eles ficam, como eles conversam, gera muita estranheza, porque é praticamente ela namorando um cachorro. É no sentido de como ela trata ele de colocar a mão, ele balançar o rabo, ele tem um instinto de fera quando chega perto dela. Esses sentidos também poderiam ser boas metáforas, se bem utilizados, em relação ao amor na adolescência, em relação aos desejos carnais. Mas o que acaba acontecendo também é que isso eles não conseguem fazer. Só gera uma grande estranheza. Então, mesmo que eu goste do personagem principal e dos dois personagens individualmente, acho que eles funcionam bem, e o anime consegue criar bons personagens individualmente, juntos eles são um problema. Eles são um casal principal. O anime tenta construir a relação deles durante todos os 13 episódios, para algum ponto você olhar e pensar assim: olha, realmente, eles só querem se amar e ficar junto. Não tem como ter esse preconceito. Mas você, como espectador, cria um pouco de preconceito inconscientemente, porque é muito difícil torcer para eles. Porque a forma como trabalham, a forma como desenvolvem, sempre que eu vi os dois juntos, seja abraçado, seja tendo algo mais romântico, era para mim muito estranho. Para mim eu olhava e pensava, eu não consigo gostar, não consigo sentir uma empatia pelos dois, porque é um homem fera, meu cachorro com uma menina namorando. Então isso acabou me tirando muito da obra. Então a obra não funciona como romance para mim por causa disso também. Eu olho e não consigo criar uma relação. Cria uma relação pelo trauma de cada um. Cria uma relação com personagens individuais, porque individualmente eles são muito carismáticos. Mas o ponto do anime era você sentir um romance entre eles que eu não consigo sentir. Até por personagens secundários. E aí eu acho que é pra muito pessoal. Se você, assistindo o anime, quebrar essa barreira do estranhismo, de ver os dois juntos, ele vai funcionar para você. Para mim não quebrou, então acabou não funcionando. A sorte do anime é que ele tem uma animação bem competente também, para ir pra parte técnica já. Porque a parte técnica da obra, ela funciona bem para um anime de romance. E por que eu falo funciona bem, é tão importante destacar? Porque para quem não sabe, animes de romance, historicamente, têm menos orçamento do que os animes de ação, por exemplo. A partir daí, o que acaba acontecendo? Quem acaba sofrendo? Os animes de romance. Porque quando ele tem uma animação muito bonita, ela vai se destacar demais. Eu não estou falando para filme para cinema. Porque filme para cinema, como os filmes do Makoto Shinkai, que são focados bastante na vida, mas no romance, como Your Name, como O Tempo com Você, como O Jardim das Palavras, aí são filmes feitos por um gênio, onde tem muito dinheiro para fazer. Eu tô falando animes de temporada. E anime de temporada, acho que o mais bonito de romance que saiu nos últimos anos em relação à parte técnica, na minha opinião, é Kaoru Hana. Só que a Kaoru Hana pode perceber o tanto de investimento que teve em cima dele para fazer, porque senão ele não teria essa qualidade técnica excelente. É mais normal você ver outros tipos de anime, que são bons de romance, mas que tem menos orçamento. Horimiya, o Haraido, são alguns animes, o Toradora, pode ser colocado de romance, Fruit Basket, são animes que você vê que são de romance, mas ao mesmo tempo eles não têm aquela qualidade gigantesca. Por quê? Porque eu coloco menos orçamento, porque normalmente o estúdio pega vários animes de temporada para fazer, e aí os romances vão sendo jogados de lado, porque você precisa de menos cenas de ação, menos cenas de movimento, então eles acabam usando menos orçamento, e para mim, por causa disso, sempre com você, esse anime sempre vai trazer essa qualidade boa para um anime de romance. Em questão de estética, o anime é bem interessante, visualmente os personagens são interessantes, não fica algo estranho ver eles em tela. Você também tem boas cores, algo que mostra muito a ideia do romance jovem adolescente. A trilha sonora é leve, divertida e funciona bem. Então acho que nessa parte técnica o anime vai bem. O meu problema com ele é que a história não funciona para mim, por causa que os personagens de romance não funcionam. E também a parte da mensagem ser completamente jogada fora me decepcionou demais. A sorte é que a parte técnica é boa e que os personagens funcionam bem. Então aí ele acaba até sendo interessante. Mas eu, por exemplo, não assistiria uma segunda temporada porque ele realmente não me conquistou. Isso acabou virando um problema para mim.
Mas eu fico triste mais pelo não pelo casal que não funcionou e que gerou essa estranheza pra mim. O que me incomoda de verdade é a parte da mensagem. Porque seriam mensagens tão atuais, tão modernas, conversaria com tantas pessoas de forma diferente, até sobre o bullying na escola, em alguns momentos, que eu acho que era necessário que desse certo e infelizmente não deu. Concluindo, com você, Nosso Amor vai superar um anime que tinha um potencial gigantesco, mas infelizmente não funcionou pra mim. Eu acho que se você gostar do casal, o anime pode funcionar. Pra mim que o casal não funcionou, e com vários pontos que eu já tinha negativo, ele foi só desmoronando. E por isso que eu fecho Com Você, o Amor vai superar, com uma nota 4 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Com Você, o Amor vai superar? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.